Então, bom dia a todos. Vamos começar a aula fazendo uma retomada do que a gente falou na aula passada. Nessa aula teremos só um único tópico. Em termos de teoria, a aula vai ser bem curtinha, só falaremos da teoria da primeira lei da termodinâmica. E logo em seguida iremos fazer algumas questões sobre a primeira lei da termodinâmica e muitas outras questões das aulas passadas, do slide, da atividade passada e assim por diante. Tá? Então vamos retomar aqui o que a gente falou na aula passada. A gente perguntou na aula passada qual era a relação que existia entre a física e a primeira revolução industrial. E nós vimos que a relação era as máquinas a vapor, que garantiram, né, você poder a possibilidade de ter a primeira revolução industrial. Sem as máquinas isso não era possível. Aí falamos na aula passada sobre trabalho. Então, lá no primeiro ano, a gente viu essa fórmula aqui de trabalho, ó. E essa fórmula aqui de trabalho, ela é válida para trabalho de uma transformação gasosa. Só que não é muito usual, não é muito comum usar ela, porque não é fácil calcular a força que um gás exerce sobre uma parede. Então, pelo motivo de não ser fácil ter esse cálculo, a gente não usa essa muito. Então, essa daqui, ó, ela é válida? Sim, ela é válida, só que a gente não vai usar. A gente vai usar essa fórmula de baixo, que é trabalho para a transformação gasosa. P significa pressão, ΔV significa variação de volume. Então, trabalho é igual a pressão vezes variação de volume. Vamos lembrar que trabalho significa a energia gasta para uma força deslocar um objeto. Então, quando essa força empurra esse êmbolo, houve um deslocamento do êmbolo, houve realização de trabalho, e essa parte aqui, ó, que é a variação do volume, o trabalho pode ser calculado pelo tanto que o volume aumentou ou pelo tanto que o volume diminuiu. Então, trabalho é a energia gasta para uma força deslocar um objeto. Então, trabalho em uma transformação gasosa, que é o que a gente vai usar, é essa fórmula daqui de baixo, ó, pressão vezes variação de volume. E todo símbolo de variação em física é fim menos início. Lembrando que essa fórmula só pode ser usada em transformações gasosas isobáricas. Lembra o que é isobárica? Que na aula passada vocês ficaram com um pouquinho de dúvida? Isobárica significa pressão constante. Então, essa fórmula só pode ser usada quando a pressão ela é constante. Belis, e se a pressão não for constante? Aí, lembra que a gente faz pela área? Se a pressão for constante, você usa a fórmula. Se tiver um gráfico, e aí para o gráfico, tanto faz ser o gráfico constante ou o gráfico variável, tanto faz, sempre a área do gráfico de pressão por volume é numericamente igual ao trabalho. Então, vou repetir. A fórmula, que é pressão vezes variação de volume, só vale em uma transformação isobárica. Enquanto que pela área, você pode fazer tanto para uma isobárica, que é pressão constante, que é o gráfico ali abaixo, ou quando o gráfico for de uma pressão variável. O que você tem que ficar atento é só qual foi a área formada. Se foi um retângulo, se foi um triângulo, se foi um trapézio. Na aula passada a gente fez o trapézio, lembra? Vamos lembrar dos sinais? Quando é que o trabalho é positivo, Belize? Se o gás expande, aumenta o volume, então o trabalho ele é positivo. Se o gás se contrai, diminui o volume, então o trabalho ele é negativo. E se o gás não muda o volume, Belize? Se não muda o volume, não tem ΔV, aí qualquer pressão vezes ΔV vai dar zero. Então, o trabalho vai ser igual a zero. Uma transformação que não muda o volume, ela tem três nomes, lembra? O mais comum, que é isovolumétrica, mas também tem isométrica ou isocórica. Tudo isso aqui a gente viu na aula passada. É só uma retomada, uma revisão da aula passada. Aí fizemos questões, lembra dessa questão do gráfico? Que isso aqui é um trapézio, aí só pode calcular com uma área, sendo numericamente igual ao trabalho, aí calcula a área do trapézio.
Beleza, por que eu não posso usar a fórmula aqui? Porque essa fórmula só é válida se a pressão for constante. E a pressão aqui começou em 2 vezes 10 a quinta e terminou em 3 vezes 10 a quinta. Então, como vocês podem notar no gráfico, a pressão não é constante. Então, vale aquela dica. Qual é a dica? Sempre você pode fazer pela área, porque a área funciona para pressão constante ou para pressão variável. Então, a parte da área, sempre você pode fazer. Enquanto que a fórmula só pode ser utilizada se a pressão for constante, que é uma transformação isobárica. Então, minha dica é, veio o gráfico? Se veio o gráfico de pressão por volume, você já pode fazer pela área, porque aí não tem erro. Então, veio o gráfico, faz pela área. Não tem erro, porque área funciona tanto para pressão constante ou para pressão variável, enquanto que a fórmula só funciona para pressão constante. E, por fim, na aula passada, nós falamos sobre variação da energia interna de um gás. Então, a energia interna de um gás é a soma de todas as energias cinéticas e potenciais de um gás, de cada molécula que ele possui. O que é importante na termodinâmica não é em si a energia interna. A energia interna é a letra U. A fórmula é 3 meios de N, que é o número de mols, R, que é a constante universal dos gases, vezes T, que é a temperatura. Espera que saiu um pouquinho feio esse T aqui. T, que é a temperatura na escala Kelvin. Essa é a forma da energia interna. Só que, na termodinâmica, o importante é saber o tanto que a energia interna aumentou ou o tanto que a energia interna diminuiu. Porque energia interna em si sempre vai ter, porque sempre vai ter alguma temperatura associada àquele gás. Visto que o zero absoluto não é uma temperatura possível de ser atingida ainda. Então, energia interna, que é a letra U, sempre vai ter. Então, o que é importante não é calcular em si a energia interna. O que é importante é a gente calcular a variação da energia interna, é o ΔU, que aí fica 3 meios de NR ΔT. Ô, Belis, por que só tem delta no T? Não tem o delta no R, não tem o delta no N. Porque o ΔU, Belis, eu sei que é o U final menos o U inicial, porque a variação da energia interna é energia interna final menos energia interna inicial, porque toda variação é assim. Por que então, na hora de calcular, o final menos o inicial só fica com o ΔT? Porque o N é fixo, o R é fixo. O 3 sobre 2, que é 3 meios, também é fixo. Logo, a única coisa que está mudando é a temperatura final e inicial. Por isso que a fórmula fica 3 meios de NR delta T. Lembrando que a gente pode dizer, portanto, que a energia interna é uma função exclusiva da temperatura. Porque o N não muda, o R não muda, o 3 não muda, o 2 não muda. Apesar da fórmula depender deles, o que é função exclusiva mesmo da temperatura. Porque se a temperatura mudar, é que a variação da energia interna vai mudar. Tá certo? E para finalizar o que a gente viu na aula passada, nós vimos o estudo dos sinais da energia interna. Se o ΔU é positivo, é porque a temperatura é positivo, ou seja, a temperatura aumentou. Se o ΔU aumentar, a temperatura aumenta. Se o ΔU for negativo, é porque a temperatura é negativa. E para a temperatura ser absoluta, ser negativa, não é a temperatura em si, é a variação de temperatura que é negativa. É tipo, temperatura inicial 300 Kelvin, temperatura final 200 Kelvin. Quando você faz a variação de temperatura, final mais inicial vai dar menos 100 Kelvin. Então, a temperatura na escala Kelvin, ela nunca é negativa. Porém, a variação da temperatura na escala Kelvin, ela sim pode ser negativa. Então, se a temperatura diminui, a variação da temperatura é negativa e o ΔU diminuiu também, portanto, ele é negativo. Ô, Belis, e se a temperatura não mudar? Se for uma transformação isotérmica, que a temperatura final
inicial são iguais, aí o ΔT é zero. Como o ΔU, a fórmula é 3 meios de NR ΔT, qualquer valor de N, qualquer valor de R vezes 3 dividido por 2 vezes zero, sempre vai dar zero. Então, toda transformação isotérmica, toda, sempre ΔU igual a zero. Isso aqui foi rapidinho, porque isso aqui a gente viu na aula passada. Sobre a aula passada, alguém quer tirar alguma dúvida antes de a gente avançar para o assunto novo da aula de hoje? Alguma dúvida? Tranquilo, Marina. Fica tranquila. Tranquilo, Mi. Não? Vamos lá. Aqui a gente fez na aula passada. Então, vamos para o nosso único tópico teórico da aula de hoje. E ele é bem pequenininho mesmo. É a primeira lei da termodinâmica. Antes de eu explicar a primeira lei da termodinâmica, eu quero que vocês entendam que ela é uma lei sobre a conservação de energia. Se é conservação, significa dizer que toda energia que tem no início é igual a toda energia que tem no fim. Porque se conserva, eu não posso ter nem mais, nem menos energia, tá? Então, toda energia que tem no início é igual a toda energia que tem no fim. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que a primeira lei da termodinâmica é sobre conservação de energia. O que é que diz a primeira lei da termodinâmica? Ela diz que todo calor que você fornece ou você retira de um gás, lembra que não existe ganhar frio, né? Só existe ganhar ou perder calor. Parte desse calor aumenta a temperatura do gás, ou seja, varia a energia interna, e parte desse calor muda o volume do gás, ou seja, realiza trabalho. Matematicamente, como é que a gente escreve a primeira lei da termodinâmica? Que o calor que você fornece ou retira de um gás, parte dele se converte em trabalho e a outra parte dele se converte em variação da energia interna. Trabalho é o que muda o volume. Variação da energia interna é o que muda a temperatura. Então, repetindo, todo calor que você fornece ou que você retira de um gás, porque não existe ganhar frio, só existe ganhar ou perder calor. Então, todo calor que eu dou para um gás ou que eu retiro de um gás, parte desse calor se converte em trabalho. Lembrando que trabalho é o que muda o volume. Por que, beleza, trabalho muda o volume? Porque trabalho é pressão vezes variação de volume. Então, se tem trabalho, tem variação de volume. E a outra parte do calor serve para mudar a variação da energia interna. Se mudou a variação da energia interna, é porque mudou a temperatura. Por que, Belis? Porque variação da energia interna, que é o ΔU, é 3 meios de NR ΔT. Então, no calor, você pode ter calor sensível ou calor latente, certo? Se for calor sensível, é aquele que muda a temperatura dos corpos, é MC ΔT. Se for calor latente, é aquele calor que muda o estado físico dos corpos, é M vezes zero. E na parte do trabalho, a fórmula é pressão vezes variação de volume, ou você faz pela área, porque a área do gráfico de pressão por volume é numericamente igual ao trabalho. E o ΔU só tem uma fórmula, é 3 meios de NR ΔT. Não entendeu? Vamos lá. Primeira coisa que você tem que entender, Bianca, é que a primeira lei da termodinâmica é uma lei sobre conservação da energia. Tudo bem? Então, você tem que entender que a energia está sendo conservada. Toda energia que eu tenho antes é igual a toda energia que eu tenho depois. A energia que você fornece ou que você retira de um gás é chamada de calor. É o que você fornece ou o que você retirou do gás. Chama-se calor. Esse calor, quando você fornece ou retira do gás, parte dele, uma parcela dele, muda o volume. Essa parcela do calor que muda o volume
é porque teve trabalho. A parcela do calor que muda a temperatura é porque teve variação da energia interna. Bora botar com números que você vai entender fácil. Vamos dizer que o calor foi 100 joules. Caso o trabalho seja 70 joules, a variação da energia interna tem que ser 30 joules. Por quê? Porque tem que existir uma conservação da energia. Então, a primeira lei da termodinâmica é sobre conservação de energia. Todo calor que eu retiro ou forneço de um gás, que é o Q, parte dele se transforma em trabalho, que é para mudar o volume, parte dele se transforma em variação da energia interna, que é para mudar a temperatura. Aí, trabalho. Tem duas maneiras de calcular que a gente viu na aula passada, que é pela área ou pela fórmula. A área sempre é válida. A fórmula do trabalho só é válido se a pressão for constante, que é isobárica. E o ΔU só tem uma maneira de calcular a variação da energia interna, que é 3 meios de NR ΔT. Tudo bem agora, Bianca? A gente vai fazer questão ainda, mas você entendeu a parte da teoria? Então, o que é a primeira lei da termodinâmica? É uma lei sobre conservação de energia. Vamos só relembrar algumas coisinhas que eu já falei na aula passada aqui sobre sinais, porque é importantíssimo para esse assunto que você saiba os sinais. Quando é que o calor é maior do que zero? Maior do que zero significa positivo, né, gente? Ele é maior do zero quando ele recebe calor. Quando é que o calor é menor do que zero? Ou seja, negativo. Ele é menor do que zero quando ele cede calor, quando ele perde calor. Quando é que o calor é igual a zero? Quando ele nem ganha, nem perde calor. E aqui vem uma coisa nova que vocês não sabiam. É uma informação nova. Uma transformação gasosa que nem ganha, nem perde calor, chama-se transformação adiabática. Uma transformação adiabática, a gente vai estudar ela mais especificamente na semana que vem, bem detalhadamente, mas uma transformação adiabática, para adiantar para você, é uma transformação muito rápida, que não dá tempo de o gás nem receber calor do meio externo, nem ceder, ou seja, perder calor para o meio externo. Então, sempre que a questão vier escrito transformação adiabática, você pode substituir a letra Q por zero. Porque sempre em uma transformação adiabática, o gás não troca calor. Ele nem ganha, nem perde calor. Lembra que não existe ganhar ou perder frio. Quando ganha calor, é positivo. Quando perde calor, o calor é negativo. Quando nem ganha, nem perde, o calor é zero. E uma questão não vai falar, olha, o calor é zero. A questão não vai falar isso. A questão vai falar, olha, a transformação, ela foi adiabática. É você que tem que lembrar que uma transformação adiabática, ela nem ganha, nem perde calor. Sobre transformações, eu vou fazer uma revisão na aula depois, da semana que vem. Aquela parte de isotérmica, isocórica, isobárica, é uma parte de química, mas como é uma parte importante que eu preciso aqui, eu vou fazer uma revisão sobre isso na semana que vem. Os slides já estão prontos, ó, para vocês não acharem que não está pronto, já está aqui, ó. Transformações gasosas, ó. Isotérmica, isobárica, isométrica, adiabática. Aí eu vou falar sobre cada uma, vou falar dos gráficos, tá? Mas tudo isso não vai ser na aula de hoje, porque eu não preciso disso para a aula de hoje. Tudo isso sobre os tipos de transformações que vocês já viram em química, eu vou fazer uma revisão numa aula futura. Tudo bem? Vamos voltar para o que eu quero aqui para a aula de hoje. Alguma dúvida em saber quando o calor é positivo, negativo ou igual a zero? Alguma dúvida em saber quando o calor é positivo, negativo ou igual a zero? Não? Então, bora continuar. Trabalho. Quando é que o trabalho é positivo? O trabalho é positivo quando o volume aumenta. Então, o gás realiza trabalho. Isso aqui a gente viu na aula passada. Quando é que o trabalho é negativo? O trabalho é negativo quando o volume diminui. Aí ele recebe trabalho do meio externo. E quando é que ele não realiza trabalho, ou seja, quando o trabalho é igual a zero, em uma transformação isovolumétrica, que é aquela que o volume é constante. Porque trabalho não é pressão
vezes variação do volume. Se o volume é constante, o volume final e inicial são iguais, a variação é zero, e qualquer pressão vezes zero vai dar sempre zero. Então, toda transformação isovolumétrica, o trabalho é igual a zero sempre. Quando é que o trabalho é positivo? Quando o gás expande. Quando é que o trabalho é negativo? Quando o gás diminui de tamanho, quando ele contrai. Alguma dúvida do trabalho? O trabalho foi da aula passada. Só estou fazendo uma revisão. De novo aqui, por enquanto, só o adiabático, que vocês não sabiam que adiabático até então significava nem ganhar, nem perder calor. E o último é com a energia interna. A energia interna é maior do que zero, ou seja, positiva, quando a temperatura aumenta. A energia interna, ela é positiva, ela aumenta. Se a temperatura diminui, então a energia interna é negativa, ou seja, menor do que zero. A energia interna diminuiu. Por que a energia interna diminuiu? Porque a temperatura também diminuiu. E lembre-se que energia interna é uma função exclusiva da temperatura. Mas, Belis, como é que é exclusiva da temperatura? Você tem um N e tem um R ali. O N, que é o número de mols, é um valor fixo. O R, que é a constante universal dos gases, também é um valor fixo. Então, o ΔU depende de verdade é da temperatura. Se a temperatura aumenta, o ΔU aumenta. Se a temperatura diminui, o ΔU diminui. E quando é que o ΔU é igual a zero, Belis? É quando a temperatura nem aumenta, nem diminui, que é uma transformação isotérmica, que a temperatura é constante. E aí, não há energia interna. A energia interna é igual a zero. Por que, Belis? Porque se não tem variação de temperatura, a variação de temperatura é zero. Aí o ΔU, que vai ser 3 meios de N vezes R vezes zero, qualquer número vezes zero, galera, é sempre igual a zero. Então, esse estudo dos sinais tem que ficar bem gravado na sua mente, porque esse assunto é muito teórico. As continhas dele, você vai ver que são bem fáceis. O que a gente tem que lembrar muito dele é da teoria. Trabalho positivo, aumentou o volume. Trabalho negativo, diminuiu o volume. Temperatura positiva, então aumentou a temperatura, aumentou o ΔU. Temperatura negativa, a variação de temperatura negativa, então o ΔU também é negativo. Recebeu calor é positivo. Perdeu calor é negativo. Tudo bem? Isso aqui, tirando a parte do adiabático, a gente já falou na aula passada. Então, o que eu quero que vocês lembrem sobre a primeira lei da termodinâmica? Eu quero que vocês lembrem que todo calor que você fornece ou retira de um gás, parte desse calor se transforma em trabalho, parte desse calor se transforma em variação da energia interna. Beleza? Façam, por favor, a questão 5. Coloquem, por favor, aí no chat qual é o gabarito da questão 5. Não tenham medo de errar. Tentem fazer. Não tenham medo de errar. É teórica, não tem conta nenhuma. Hugo, acho que letra A. Hugo, daqui a pouquinho eu comento, tá? Deixa só o pessoal também dar a opinião deles. Lineker é B, Bianca é adorei. Temos várias respostas. Eu gosto quando tem isso, porque significa que ninguém está copiando a resposta do outro. Então, já temos aqui letra A, já temos aqui letra B, já temos aqui letra E. Adorei. Temos várias possibilidades de resposta. Mais alguém quer dar sua opinião? Tem alguém que acha que a letra C
ou letra D? Tem alguém que acha que é letra C ou letra D? E aí, letra C e letra D, alguém? Então, vamos arriscar aqui letra C e letra D, já que não tivemos pessoas que marcaram letra C e letra D. Então, vamos ler a questão juntos? Em uma transformação isobárica, a pressão se é isobárica, o que significa isobárica? É que a pressão ela é constante. Perfeito, Mariana. E sua energia interna aumenta. Vamos lá. Está falando de energia interna. Energia interna tem a ver com ΔU. Ele quer saber o que acontece com ΔU. Eu sei que pela primeira lei da termo, ó, porque termo já é minha amiga, já é minha íntima, ó. Primeira lei da termodinâmica, parte do calor que eu forneço com gás realiza trabalho e a outra parte varia a energia interna. Beleza? Isso é o que diz a primeira lei da termodinâmica. Que todo calor que eu forneço ao retiro de um gás, parte se converte em trabalho, parte pode se converter em variação da energia interna. A proporção depende. Mas uma parte pode se converter em trabalho, outra parte pode se converter em variação da energia interna. Para que serve a parte que se conserva em trabalho? Para mudar o volume. Para que serve a parte que se transforma em variação da energia interna? Para mudar a temperatura. Aí ele fala, a energia interna aumenta se a diferença entre... Então ele quer saber sobre a energia interna. Deixa o ΔU quietinho. Esse trabalho que está positivo, ele passa para o outro lado negativo. Então, fica calor menos trabalho. Quando é que o ΔU vai aumentar? Ou seja, quando é que o ΔU vai ser positivo? Porque quando aumenta, é porque o ΔU é positivo. Lembra do estudo dos sinais que a gente acabou de fazer no slide passado? Para o ΔU aumentar, o ΔU tem que ser positivo. E para o ΔU ser positivo, o calor, que é a letra Q, tem que ser um valor maior do que o trabalho, né? Por exemplo, se o calor for 100 e o trabalho for 80, o ΔU aumentou, porque ele foi positivo. Agora, se, por exemplo, eu botasse que o calor fosse 80 e o trabalho fosse 100, o ΔU seria negativo. E ΔU negativo significa que o ΔU não aumentou, significa que o ΔU diminuiu. Por isso que a opção correta é a letra E. Quando a diferença entre o calor, que é a letra Q, e o trabalho, que é essa letra tal, ela é uma diferença positiva. Porque para o ΔU aumentar, ele tem que ser um valor positivo. A galera que marcou letra A e letra B entendeu por que não pode ser letra A e letra B? Porque se fosse nulo, a da letra A, seria que todo calor é igual ao trabalho. Então, ΔU seria zero. Ele não aumentou nem diminuiu. ΔU não teria um aumento. Tá certo? E se fosse negativo, a temperatura teria diminuído. A temperatura não teria aumentado. Alguma dúvida, gente? Posso passar para a próxima? Por favor, faça a questão 6. Para quem não decorou a fórmula ainda, calor é igual a trabalho mais variação da energia interna. Para quem não decorou a fórmula ainda da primeira lei da termodinâmica. Já já eu comento, viu, Bianca? Se essa é verdadeira ou falsa. Deixa só a galera dar outras respostas possíveis. Hugo também. Não, Marina. Isobárica é isobárica, que significa pressão constante. Isocórica é o mesmo de isométrica, que é o mesmo de isovolumétrica. Isobárica só tem um único nome.
E aí, quais possíveis outras respostas que vocês têm? Já temos, por enquanto, letra C. Mais alguém marcou alguma outra por enquanto? Essa é bem facinho mesmo, viu, gente? Não tem pegadinha, não tem nada não. Quem tiver achando assim, está muito fácil isso. Esse assunto realmente é um dos mais fáceis do ano mesmo, tá? Porque ele é bem teórico e as contas dele são contas bem fáceis de somar, multiplicar, não tem nada assim que seja absurdo. Vamos lá fazer juntos? Deu tempo aí todo mundo fazer? Beleza. Não sei se você já falou isso. Se falou, desculpa. Eu não ouvi. Mas sempre precisa colocar o sinal, mesmo que seja positivo? Não, Min. Quando for positivo, não precisa o sinal. Mas como esse assunto ele é muito teórico e o positivo e o negativo muda muito, ele bota ali para ficar bem claro que um é 12 positivo e outro 12 negativo, para a pessoa não se confundir na hora de marcar. Só por isso. Mas pode vir sem problema nenhuma aquele 12, o positivo na frente sem o sinal de positivo, vir só o 12. Vamos lá. Um certo gás diatômico. O que significa diatômico? Primeira palavra estranha ali. Diatômico. Significa diatômico. Essa parte é da química. O que significa diatômico? Tá bem facinho. Exato. Dois átomos. Beleza. Mas essa parte do átomo, do gás ser diatômico, vai ajudar ou atrapalhar a gente em alguma coisa na parte de física aí? Ele vai atrapalhar ou ajudar a gente em alguma coisa? Não. Mas ainda assim é bom que a gente conheça o que significa a palavra. É ideal e recebe 12 joules de calor de uma fonte externa. Calor tem uma letra. Qual é a letra para a palavra calor? Eu tenho que saber que letra significa a palavra calor. Que letra que significa a palavra calor? Isso, Lu. A letra Q. E ele falou que ele recebe 12 joules de calor. Essa parte aqui é a parte mais importante da questão. Se ele recebe calor, o calor é positivo ou o calor é negativo? Se o gás recebeu o calor, é positivo ou negativo? Perfeito, Bianca. Positivo. Então, é 12 joules positivo. Eu não preciso colocar o sinal de positivo na frente, tá, mim? Se eu colocar, não tá errado, ó. Mas eu não preciso. Se a questão falasse que cedeu calor ou que perdeu calor, aí seria o calor, os mesmos 12, só que seria 12 negativo. Então, fica atento nisso, porque a questão é fácil. Agora, se você lê a questão desatento, você erra por uma falta de atenção. Você não erra porque a questão é difícil. Você erra por falta de atenção. Vamos lá. Em uma transformação isocórica. Isocórica, naquela hora que Marina perguntou. Isocórica, Marina, significa a mesma coisa de isovolumétrica. Significa a mesma coisa de isovolumétrica ou ainda isométrica. É a única transformação que tem 3 nomes. É a transformação isovolumétrica. Ela pode se chamar isocórica, isovolumétrica ou isométrica. Para quem não lembra disso, não se preocupa, ó, porque, mais uma vez, ó, vai ter uma aula só sobre isso depois, tá bom? Que isso aqui você já viu em química, mas eu sei que nem todo mundo lembra. Eu sei que nem todo mundo estava no colégio ano passado, então não se preocupe que vai ter uma aula só sobre isso. Mas, teoricamente, vocês deveriam saber, tá certo? Então, voltando. Opa, vocês me ouvem? Minha internet caiu aqui, mas parece que voltou. Olá, estão me ouvindo? Sim, beleza. Caiu na parte de volume constante. Foi nessa parte que vocês ficaram sem aí, que eu estava falando do volume constante.
Foi? Beleza. Se o volume é constante, você concorda comigo que a variação de volume tem que ser igual a zero? Porque se o volume é constante, se o volume final for 50, o inicial é 50. 50 menos 50 é zero. Se o volume final for 2, o inicial é 2. 2 menos 2 é zero. Então, o trabalho, que é pressão vezes variação de volume, o trabalho com certeza tem que ser igual a zero. Alguma dúvida nisso, gente? Se não tem variação de volume, não tem trabalho. Alguma dúvida sobre isso? Não? Beleza. Então, ele pergunta sobre o tanto que deu a variação da energia interna, o delta U. Pela primeira lei da termodinâmica, eu sei que todo calor que eu forneço ou retiro de um gás, parte dele pode se converter em trabalho e a outra parte dele pode se converter em variação da energia interna. Então, o calor que eu forneci foi 12, o trabalho foi zero, porque a transformação foi isocórica, volume é constante, e o ΔU eu não tenho. Logo, o ΔU é 12 positivo. Portanto, parabéns, todos vocês acertaram. Letra C. Fala a verdade, é fácil ou não é fácil? E o assunto é isso mesmo, viu? Não tem pegadinha, não. Não tem pegadinha, não. O assunto é isso mesmo. O que é difícil é que você tem que lembrar a parte de química. Quando pressão é constante, quando volume é constante, temperatura é constante, quando pressão e volume são diretamente proporcionais, quando é que são inversamente proporcionais. Por isso que vai ter uma aula para revisar isso, que não vai ser na aula de hoje, por conta que na aula de hoje eu quero corrigir só questões. Tá? Mas vai ter uma aula para revisar sobre isso da parte de química. Tá certo? Que a gente usa em física também, como a gente usa em física, eu vou revisar. Por favor, faça a questão de número 7. Não, era até hoje, Gabi. Era até semana passada, aí eu ampliei o prazo até hoje. Mas sobre isso eu falo mais para frente, tá? Eu tenho que até falar com vocês sobre isso. Tem muita gente se confundindo o que é o que não é para entregar. Eu já falei várias vezes, mas isso no fim da aula eu falo de novo. Quando eu for falar a atividade de hoje, aí eu falo mais sobre isso. Sim, Caio, mas sobre isso eu falo mais para frente no fim da aula, tá? Que vai ser na parte que eu vou falar sobre isso. E aí, pessoal, qual é a resposta? Bianca acha que é C. Vamos aguardar um pouquinho para ter mais respostas, para ouvir se é geral ou se é individual. Mas por enquanto já temos letra C como opção, mas fiquei na dúvida. Ok, e qual foi a outra que você ficou na dúvida, Bi? Além da letra C, então. Se você ficou na dúvida, você ficou na dúvida entre alguma. Entre C e E. Ok, temos ali mais gente na letra C, temos mais gente na letra E. Então, letra C e letra E, por enquanto, são os mais comuns, os mais usuais. E a galera que não deu opinião aí ainda, qual que vocês acham? Letra E, letra E. Então, a maioria está na letra E. Poucas pessoas na letra C e a maioria absoluta na letra E. Posso fazer ou alguém quer mais tempo para pensar porque ela é teórica, depois que eu falar, não adianta você tentar fazer.
Yasmin acha que é C. Mais alguém quer tempo para pensar? Ou eu posso fazer? Mas fiquei na dúvida. Qual foi a outra que você ficou com dúvida, Yasmin? Foi letra C e letra qual? Gabi também acha que é letra C. Vamos lá. Então, nós vamos eliminar a letra A, vamos eliminar a letra B, vamos eliminar a letra D. Só temos aqui a letra C e a letra E. Vamos ler juntos. Durante o processo isovolumétrico. Isovolumétrico, vocês estão carecas de saber, esse é fácil. O volume, ele é constante. E quando o volume é constante, gente, o delta V, que é a variação do volume, sempre é igual a zero. E sempre, então, que o delta V é zero, o trabalho também é zero. Não tem trabalho, como Marina disse aí. Certinho, Marina? Por que, prof? Marina disse que não tem trabalho? Porque trabalho é pressão vezes variação de volume. Então, se a variação de volume é zero, zero vezes qualquer pressão, mesmo que a pressão seja 1 milhão, zero vezes 1 milhão vai dar zero. Alguma dúvida nessa primeira análise, da primeira parte da questão? Não? Então, vamos continuar. Um gás recebe do meio externo uma quantidade de calor. Se ele recebe uma quantidade de calor, essa quantidade de calor que ele recebeu é uma quantidade de calor positiva ou negativa? Ele recebe uma quantidade de calor do meio externo. É positiva. Se ele falasse que ele perdeu uma quantidade de calor para o meio externo, ou que ele cedeu uma quantidade de calor para o meio externo, aí seria negativo. Até aí tudo bem? Trabalho é zero, calor é positivo. Podemos afirmar que a variação da sua energia interna e a sua pressão terão seus módulos. Então, a primeira pergunta é sobre a variação da energia interna. Será que eu vou usar a fórmula? A fórmula da variação da energia interna é 3 meios de NR delta T. Eu tenho um número de mols? Eu tenho um número de mols? Não. Eu tenho a constante universal dos gases? Não. Então, não vamos por essa fórmula. Vamos pela primeira lei da termodinâmica. O que diz a primeira lei? Que calor é igual a trabalho mais variação da energia interna. Calor foi um valor positivo. Trabalho foi zero. Delta U, eu não sei quanto é, mas eu sei que delta U, independente do valor, vai ser um valor positivo. E delta U positivo significa que delta U aumentou. Lembra do estudo dos sinais? Delta U positivo, ele aumenta. Delta U negativo, ele diminui. Alguma dúvida para o delta U ter aumentado? Min, isso aí que você falou, Min, é verdadeiro se o trabalho foi igual a zero, né? Porque não teve trabalho ali, né? Se tivesse trabalho, teria que ver quanto era o trabalho, tá certo? Alguma dúvida porque o delta U aumentou? Não? Ok, então realmente pode ser letra C ou letra E. Mas, Belis, por que é letra C e não letra E? Agora, eu preciso que vocês lembrem um pouquinho de química. Lembra da lei geral de transformação gasosa? PVT, PO, VO, TO. Justamente por saber que algumas pessoas não lembram, teremos uma aula para falar sobre essas transformações, tá certo? Aí ele falou que o volume é constante, então eu posso cortar o volume. Posso cortar o volume. Então a fórmula fica P sobre T igual a PO sobre TO. Isso significa que pressão e temperatura são diretamente ou inversamente proporcionais? Quando a fórmula fica P sobre T igual a PO sobre TO, eles são diretamente ou inversamente proporcionais? O que significa isso? Diretamente ou inversamente proporcionais? E aí, o que vocês acham? Tem que lembrar de química agora. Quando a fórmula é para isovolumétrica, que o volume é constante, você corta ali. Aí fica P sobre T igual a PO sobre TO. Pela fórmula ali, vocês diriam que pressão e temperatura são diretamente ou inversamente proporcionais? Bora, gente. Tá fácil. A pergunta é diretamente ou inversamente
Luiz acha que é inversamente. Quem mais? Marina também. Bianca também. Gabi também. Quem mais? Pronto. Então, é a maioria da turma? Ou é toda a turma? Então, toda a turma está errada. Aquilo ali significa que eles são diretamente proporcionais, não inversamente. Na dúvida, bote valores, ó. Se a pressão for 20 e a temperatura for 20, a resposta dá 4. Se eu aumentar a pressão para 80, para manter a mesma proporção ali, a temperatura embaixo, ela tem que aumentar também. Ela tem que ir para 20, para poder 80 dividido por 20 também dá 4. Então, quando o volume é constante, pressão e temperatura são diretamente proporcionais, não é inversamente, diretamente proporcionais. Ainda bem que eu vou fazer uma revisão, né? Porque eu vi que vocês não estão lembrando disso aí da parte de química, mas não se preocupa que vai ter uma revisão sobre isso. Então, todo mundo entendeu porque são diretamente proporcionais? Porque tem que manter o que está de um lado e do outro. Se a pressão aumenta, a temperatura aumenta. E nesse caso, que o ΔU foi positivo, ΔU positivo significa que o ΔU aumentou. Para o ΔU aumentar, a temperatura aumenta ou diminui? Se o ΔU aumentou, a temperatura aumenta ou diminui? E aí, gente? Se o ΔU aumentou, a temperatura aumenta ou diminui? Aumenta, exatamente. Lembra que o ΔU é uma função exclusiva da temperatura, ó, 3 meios de N, R, delta. Ó, eu tinha a fórmula aqui, que droga, eu tinha escrito. 3 meios de N, R, delta T. Se a temperatura aumenta, o ΔU aumenta. Então, se o ΔU aumentou, a temperatura aumentou. Ela é positiva. Então, se a temperatura aumentou e ela é diretamente proporcional à pressão, a pressão também aumentou. Se a temperatura diminuísse, a pressão também teria diminuído. Essa parte é da química, tá? Tem que lembrar lá de transformações gasosas. Então, a alternativa correta é a letra C e não a letra E. Mas a letra E chegou perto, né? Porque pelo menos a primeira parte você teria 50% verdadeiro. Então, lembrando, se volume é constante, pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Se a temperatura aumenta, a pressão aumenta. Se a temperatura diminui, a pressão diminui. E, Belis, como é que eu sei que a temperatura aumentou? Eu sei que a temperatura aumentou porque a variação da energia interna aumentou. Se a variação da energia interna aumenta, é porque a temperatura aumenta. Questão 7. Alguma dúvida? Questão 7. Alguma dúvida? Todo mundo entendeu porque a letra C e não a letra E? Beleza. Vamos para a última questão desse assunto de hoje. Questão 8. Por favor, faça a questão 8. Para quem não lembra, calor é igual a trabalho mais ΔU. Trabalho é igual a pressão vezes variação de volume. E ΔU é igual a 3 meios de N, R, delta, T. Cuidado que essa é para marcar a falsa, viu? Não é para marcar a verdadeira. É para marcar a falsa.
E aí, pessoal, qual é a resposta da 8 que vocês acham? Bianca acha que é D. Gabi tá fazendo ainda, eu espero, Gabi. Então termine aí que eu espero. Mas por enquanto temos letra D. E aí, pessoal? Quem mais? Quem mais? Alguém mais tem alguma outra resposta? Alguém quer dar sua opinião aí? Acha que é alguma outra além da letra D? Temos por enquanto só letra D. Não gostam, todo mundo marca mesmo, porque para mim, poucas pessoas fizeram e as outras estão tudo calado. Vamos lá. Um gás é submetido a um processo sob pressão constante. Como é o nome desse processo? Que a pressão é constante. Como é o nome do processo? Que a pressão é constante. Pessoal, vocês dormiram aí do outro lado? A internet caiu, estão me ouvindo? Isso. E a pergunta foi, Gabi, como é o nome do processo que a pressão é constante? Aí a galera respondeu aí, tá certinho. Isobárico. Então, trabalho é igual a pressão vezes variação de volume. Se não fosse constante, tinha que vir o gráfico, porque a fórmula você só pode usar se for isobárico. Então, a dica é, se não veio o gráfico, provavelmente você pode usar a fórmula. A pressão, ele falou que é 400 e sofreu uma redução no volume de 0,25. Se ele sofreu uma redução no volume, o volume é positivo ou negativo de 0,25?
Se ele sofreu uma redução no volume de 0,25, é 0,25 positivo ou negativo? Negativo. Quem multiplicar vai dar menos 100 joules. Então, a gente não pode marcar a letra A, porque letra A é verdadeira. E nessa questão, ele não pede para marcar verdadeira, ele pede para marcar falsa. Então, a gente não pode marcar a letra A. Ô, Belis, ainda existe questão de marcar falso? No Enem, não. No Enem, só existe questão de marcar verdadeira. Porém, em vestibulares de algumas faculdades particulares, pode sim ter de marcar a falsa. Mas não é mais comum, porque marcar a falsa induz ao erro, né? Você já vê ali, calculou que o trabalho é menos 100, você vê que tem uma alternativa que o trabalho é menos 100, você chega lá e marca, porque geralmente a gente quer marcar o certo. Geralmente se marca o certo. Então, no Enem, não existe mais questão de marcar o errado. Só existe de marcar o certo. Porém, alguns vestibulares ainda pode ter. Aí ele pergunta sobre a variação da energia interna, sobre o calor. Vamos lá. Como é que se calcula a variação da energia interna? A variação da energia interna tem duas maneiras. Ou é 3 meios de NR delta T, ou a variação da energia interna é calor menos trabalho. Vixe, Belice, tem fórmula nova agora, é? Essa fórmula que você botou aí circulada de vermelho é nova, né? Não, essa fórmula não é nova. É a primeira lei da termodinâmica que diz que calor é igual a trabalho mais ΔU. Se eu passar o trabalho para o outro lado, ó, o trabalho que está positivo, ele passa para o outro lado negativo. Então, é a mesma fórmula. Então, para calcular o ΔU, tem essas duas maneiras. Alguma dúvida nas duas maneiras? Nas maneiras. Alguma dúvida nas maneiras? Só que eu tenho o valor do número de mols, que é o N? Não. Eu tenho o valor da constante universal dos gases? Não. Eu tenho a variação de temperatura? Não. Então, não dá para calcular o ΔU por essa fórmula primeira. Então, ó, por essa fórmula não dá. Vamos tentar pela segunda. Eu tenho trabalho? Sim, eu tenho trabalho. Mas eu tenho calor? Não, eu não tenho calor. Então, também não dá para calcular por essa fórmula. Logo, essa questão não é de calcular. Essa questão é teórica. E o que a questão falou? Falou que a pressão é constante. Então, vamos lembrar lá, ó, PVT, Pó, Vó, Tó. Se a pressão é constante, eu posso cortar, ó, essa pressão de um lado e a pressão do outro. E aí, não me decepciona agora, hein? Não me decepciona. Volume e temperatura são inversamente ou diretamente proporcionais. Volume e temperatura são inversamente ou diretamente proporcionais. Exato, parabéns. Para quem não percebeu, coloca valores, ó. Se eu botar o volume 20 e a temperatura 2, a resposta deu 10. Como tem que ser igual, se o volume aumentar para 50, a temperatura tem que aumentar para 5, para poder a divisão também ser igual a 10. Tá certo? Então, são diretamente proporcionais. E o volume aí? O volume aumentou ou o volume diminuiu? O volume aumentou ou o volume diminuiu na questão? O que aconteceu com o volume? Ele aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Se o volume diminuiu e ele é diretamente proporcional à temperatura, se eles são diretamente proporcionais, o que acontece então com a temperatura? Diminui também. Então, a gente não pode marcar a letra E, porque a letra E ele diz que a variação da temperatura diminuiu, é negativa. Só que ele pede marcar a falsa. E a letra E é verdadeira. Então, não dá para marcar a letra E, porque a letra E é verdadeira, ele pede marcar a falsa. Também não posso marcar a letra B, porque apesar de não saber como calcular, eu sei que a variação da energia interna vai ser realmente negativa. Por quê? Se o ΔT é negativo, lembra do estudo dos sinais? O ΔU também é negativo. Então, também não posso marcar a letra B. Só sobra a letra C e a letra D. E aí?
Agora que eu já fiz quase toda a questão para vocês, vocês acham que é letra C ou letra D? Vocês acham que é letra C ou letra D? Exato, Bianca. Exato. Por quê? Porque calor não é igual a trabalho mais delta U. O trabalho foi um valor negativo. O delta U, eu não sei o valor, mas também vai ser um valor negativo. Negativo somado com negativo, o calor também vai ser negativo. Então, a letra C, ela é falsa. Se ela é falsa, é para marcar a letra C. Não é para marcar a letra D, porque a letra D é verdadeira. Então, a gente não pode marcar a letra D. De novo, repetindo. Como é que eu sei que o calor é negativo? Eu sei que o calor é negativo porque o trabalho é negativo e o delta U é negativo. Quando eu somar um número negativo com outro número negativo, eu não sei o valor, mas eu sei com certeza que o sinal vai ser negativo. Então, a única que é falsa é a letra C. Essa questão foi a mais difícil de hoje. Vocês entenderam como faz? Então, tem que lembrar um pouquinho de química, né? Aquela parte de transformações gasosas. Vou para a última questão de hoje, que é uma questão do slide de revisão. Lembra que eu falei que tinha uma última questão que era mais difícil? Alguém fez? Se sim, deu quanto? Lembra que eu falei que a questão 18 era mais difícil? Naquele slide de revisão? Alguém fez? Se sim, deu quanto? Não conseguiu? Vamos lá. Então, essa é a última questão de hoje. Depois eu tenho uns recados que eu quero dar para vocês, tá? Bora fazer juntos. Um bloco de alumínio de massa 0,5 kg desce a rampa a partir do repouso. Qual é a velocidade inicial de alguma coisa que está em repouso? Qual é a velocidade inicial de alguma coisa que está em repouso? Isso, Lu. Então, velocidade inicial é igual a zero. A rampa tem uma altura de 9,2 metros. E ele chega à base da rampa com a velocidade de 2 metros por segundo. Metros por segundo é o padrão mundial ou é quilômetros por hora? Qual é o padrão mundial? Metros por segundo ou quilômetros por hora? Qual dos dois é o SI? Qual dos dois é o padrão mundial? Então, precisa transformar? Precisa transformar? Não. Continuando a questão. Vocês entenderam o que a questão está falando? Tem um bloco, está na parte de cima de uma rampa, está em repouso, ele desce, chega na base da rampa com velocidade 2. Considerando que a gravidade é 10, isso a gente já sabe, né, gente? Que o calor específico do alumínio, então, ó, o calor específico é aquele Czinho, não é o Czão. Czão é capacidade térmica. Calor específico é o Czinho, 900 joules por quilograma, grau Celsius, e admitindo que toda energia dissipada pelo atrito tenha sido absorvida pelo bloco. Pode-se concluir que a variação da temperatura do bloco é variação da temperatura. Quando fala sobre variação de temperatura, está falando de calor sensível ou de calor latente? Quando fala de variação de temperatura, está falando sobre calor sensível ou sobre calor latente? O que é que vocês acham? Sensível, perfeito, Yasmin. E qual é a fórmula do calor sensível? Quem lembra qual é a fórmula do calor sensível? Qual é a fórmula do calor sensível? Perfeito, Lu. Massa, calor específico, variação de temperatura. Lu, eu só vou usar a temperatura, o θ em vez do T, para não confundir com o T de tempo. Apesar que nessa questão nem tem tempo. Então, nessa questão, poderia ser o θ sem nenhum problema. Mas só para não confundir, tá? Mas se você quiser usar o T, não tem problema nenhum. Vamos lá. Eu quero saber qual é a variação de temperatura. Então, variação de temperatura eu não tenho.
O calor eu não tenho, a massa eu tenho 0,5. O calor específico eu tenho 900. Então, qual é a única coisa que está faltando para descobrir a variação de temperatura? A única coisa que está faltando é o calor. Concorda comigo? Só falta o calor. E ele disse que a energia que foi dissipada, quem lembra o que significa dissipada? O que significa energia dissipada? Quem lembra o que significa? Não a fórmula. Eu quero o que significa. Isso, Bianca. Perfeito, Hugo. Energia dissipada significa energia perdida. Ele está falando que toda energia que foi perdida foi transformada em calor. Isso eu não estou inventando. Isso está escrito no texto da questão. Ó. Admita que toda energia dissipada foi absorvida pelo bloco para mudar a temperatura. Então, a energia dissipada foi transformada em calor. Agora sim, quem lembra qual é a fórmula da energia dissipada? Quem lembra qual é a fórmula da energia dissipada? Isso é lá do primeiro ano, terceira unidade. Terceira unidade, Física 2, primeiro ano, vocês viram comigo quem foi meu aluno. Quem foi meu aluno tem a obrigação de saber. Quem não foi, está liberado. Mas quem foi meu aluno tinha a obrigação de saber como é a fórmula da energia dissipada. Como é que eu calculo, gente, o tanto que alguma coisa foi perdida, o tanto que alguma coisa foi dissipada? É bem fácil. Lembra da teoria. Se você lembrar da teoria, você lembra da fórmula. Lembra da teoria. O que é uma coisa dissipada? Não, Lu. Lembra da teoria, ó. Eu tenho 100 reais. Agora eu tenho 90. Como é que eu sei que alguma coisa foi dissipada? Como é que eu sei o tanto que foi dissipada? É uma conta de quê? Exatamente, Laís. Então, a energia dissipada é a energia mecânica do início menos a energia mecânica do fim. O tanto que é perdido é o início menos o fim. Se fosse conservado, como é que seria a fórmula? Se ele falasse que a energia foi conservada, se não perdesse nenhuma energia, se não tivesse energia dissipada, como é que seria a fórmula então? Se não tivesse energia dissipada, como é que seria a fórmula? Exatamente, Lu. Seria energia mecânica inicial igual à energia mecânica final. Mas como teve dissipação, é subtração. E por que, Belisa, energia dissipada virou calor? Porque ele falou na questão. Quais são as três formas de energia que existem? Quem lembra quais são as três formas de energia mecânica que existem? Existem três energias que são as energias mecânicas. Quais são elas? Não quero a fórmula, só quero os nomes. Nem quero a fórmula, só quero os nomes. Quais são os nomes das energias mecânicas que existem? Isso, Luiz. Energia cinética é uma, perfeito. Energia potencial elástica é a outra, perfeito. Só tem mais uma. Energia cinética, energia potencial elástica, só tem mais uma. Tá faltando uma coisinha antes desse gravitacional aí, Lu. Tá faltando só uma palavrinha antes do gravitacional. Energia cinética, energia potencial elástica e energia. Tá faltando só uma palavrinha antes desse gravitacional. Exatamente. Energia cinética, energia potencial elástica, energia potencial gravitacional. Tá bom? Energia mecânica é a soma das três. Energia mecânica não é uma forma de energia. Energia mecânica é a soma das três. Vamos lá, no início. Aqui, ó, início, fim. No início, eu tenho mola? Eu tenho alguma mola ali no início? Tem ou não tem mola no início? Então, no início, não tem energia potencial elástica. No início, tem velocidade? Tem velocidade no início? Então, não tem energia cinética. No início, tem altura? Então, tem energia potencial gravitacional, menos energia mecânica do fim. Agora, olha para o fim. Tem mola aqui no fim? Tem mola no fim sendo comprimida? Tem mola? Sim ou não? Tem ou não tem mola ali? Não. Então não tem potencial elástica. Tem altura? Tem alguma altura ali no fim? Não também. Então não tem energia potencial gravitacional. Mas tem velocidade? Tem. Se tem velocidade,
no fim, como a Luísa falou no início, só tem energia cinética. Agora, eu preciso lembrar das fórmulas. Qual é a fórmula da energia potencial gravitacional? É mgh. Qual é a fórmula da energia cinética? mv ao quadrado sobre 2. E apesar de eu não ter usado, quem lembra qual é a fórmula da energia elástica, potencial elástica? Eu não usei aqui, né? Não precisou. Mas quem lembra qual é a fórmula da energia potencial elástica? Tem K e tem X, tá certo? Tem K e tem X, mas tá faltando só mais duas coisinhas. Tem K e tem X, tá faltando só duas coisinhas. O X é ao quadrado, certo? Agora tá faltando só uma coisinha. Tá faltando só uma coisinha. O dividido por 2. Perfeito, parabéns. Parabéns. Tá vendo que vocês lembram? Então, energia potencial elástica é kx ao quadrado sobre 2, que não usou nessa questão, não vai usar. Então, bora lá. A massa, 0,5. A gravidade, 10. A altura, 9,2. Menos a massa de novo, 0,5. A velocidade ao quadrado, 2 ao quadrado, dividido por 2. Como eu estou sem espaço, eu vou botar o valor aqui do resultado, que é 45. Tudo bem? Porque eu estou sem espaço. Então, aqui, ó, o calor que eu não tinha, agora eu tenho. O calor é 45. 0,5 vezes 900 dá 450. E esse 450 que está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. 45 dividido por 450 vai dar 0,1 graus Celsius, que é a letra A. Vocês entenderam como faz? Questão 18, que eu falei que era mais difícil da revisão. Vocês entenderam como faz? Sim. Conseguiram lembrar um pouquinho na memória isso é de energia mecânica, energia cinética, potencial, pelo menos um pouco. Lembra disso lá do primeiro ano? Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil lembrar coisa do primeiro ano. Por isso que eu falei, ó, gente, essa aqui é mais difícil. Se não conseguir fazer essa, não fica preocupado, né? As outras que têm uma preocupação maior, mas essa daqui é a mais difícil, porque tem que lembrar coisa do primeiro ano. Gente, a aula acabou aqui, tá? Aula. Agora eu preciso passar alguns recados para vocês. Eu tenho 6 minutos e eu preciso passar alguns recados. Mas antes dos recados, alguém tem alguma dúvida? Pergunta aí, por favor.